Olá, eu sou Jorge Folena, aqui o Soberania em Debate, um programa do movimento SOS Brasil Soberano dos Sindicatos e Engenheiros do Estado do Rio de Janeiro. Hoje nós vamos ter uma estreia aqui no nosso programa, na nossa coordenação, mais uma integrante da coordenação do SOS Brasil Soberano, que vai nos ajudar a apresentar também os nossos programas. E para isso eu vou convidar aqui a nossa apresentação que eu vou fazer para todos, da jornalista Beth Costa. Beth, seja bem-vinda. Eu que me sinto honrada de poder compor essa equipe. Legal, Beth. Tenho certeza que você vai nos ajudar muito. Beth, já na sua estreia nós temos um convidado especial, né? Para tratar de um tema, mais um tema denso para a soberania e para o desenvolvimento. Na verdade, agora vamos tratar de um tema, né, não tão aberto com relação à soberania, mas que tem reflexo direto, né, na verdadeira soberania que nós defendemos aqui, que é a soberania popular. Beth, para quem nós vamos convidar hoje, contar aqui nesse programa para debater com a gente? Bom, hoje nós estamos com o Dr. Vivaldo Barbosa, advogado, professor, coordenador do movimento Trabalhismo, foi deputado federal, constituinte, e foi também o secretário de Segurança na época do governo Brizola. É uma pessoa dedicada de muito tempo às questões das políticas públicas, né? Então, Vivaldo, vou chamar de você, tá? Seja bem-vindo, obrigada pela sua presença, obrigada por ter aceitado essa conversa com a gente sobre temas que eu acho que você domina absolutamente. Eu que agradeço, Beth. Muito agradecido a você e ao Folena, a Lídia, por esse convite. E uma boa tarde a todos aí que estão nos acompanhando. Obrigado, Vivaldo. Obrigada. Vivaldo, para a gente começar o debate, como está enunciado nos nossos materiais de divulgação, nós queríamos conversar com você sobre o massacre, a chacina no Jacarezinho, o significado nacional que esse incidente teve numa política que parece que sempre coloca em oposição os protocolos de segurança contra a defesa e a garantia dos direitos individuais, dos direitos do cidadão. Então, a gente queria ouvir a sua opinião sobre isso e porque você tem uma experiência muito interessante na época do governo Brizola. Então, a gente queria que você nos falasse sobre o incidente e a sua vivência de como pode ser diferente uma política de segurança pública, não só para o nosso Estado, mas que pudesse ser implementada em outras cidades do nosso país. Olha, Beth, o que assistimos lá no Jacarezinho, né, foi uma coisa horrorosa. Não isolada, infelizmente. Tem coisas como aquela que acontece em muitos pontos do país, mas ali se repetiram erros, né, praticaram-se atrocidades inimagináveis. O primeiro erro, Beth, é a polícia chegar armada daquele jeito, dentro de comunidades populosas, disparar tiros, chegar atirando, né, e fazer uma operação de prisão de uma grande quantidade de pessoas. Isso não se faz. Isso aí não está em nenhuma regra, não está em nenhum bom senso de atuação policial. E é estranho que foi feito pela Polícia Civil. A Polícia Civil, uma polícia de investigação. Aliás, no governo Brizola, nós fizemos uma nova denominação para a Polícia Civil e colocamos lá a Polícia Judiciária e dos Direitos Civis. A função da Polícia Civil é judiciária, trabalhar junto ao juiz, fazer os inquéritos, as apurações, as investigações, junto ao promotor, ao Ministério Público. A Polícia Civil é para investigar, não é
para chegar armada daquele jeito, aquela quantidade de gente, de equipamentos e fardada. A Polícia Civil chegou lá fardada, né? Chegou uniformizada. A Polícia Civil é para chegar nos lugares escondida, né? Para fazer as investigações, para apurar quem é quem. Então, isso viola toda a legislação, viola todo o bom senso e só pode causar a atrocidade que causou, né? Ninguém espera outra consequência. Uma região populosa, sabendo-se que tinha, né, grupos organizados também do outro lado, armados, então o confronto era inesperado. Aliás, essa é a tônica da atividade policial aqui no Rio e no Brasil todo. Partir para o confronto, não para a investigação. Isso é um grave erro, Roberto, um grave erro. A justiça criminal brasileira é muito falha. A polícia é parte da justiça criminal, especialmente a polícia civil judiciária. Os juízes são omissos, né? Cruzam os braços, lavam as mãos. Os promotores do Ministério Público, que deveria atuar de forma controladora, não o faz. Aliás, segundo a Polícia Civil do Rio avisou o Ministério Público que iria fazer aquela operação. E o Ministério Público deveria ter atuado de imediato para não permitir que aquilo acontecesse, tomar as providências para não deixar acontecer. E também é de se registrar que a polícia comunicou ao governador do estado. Ele próprio confessou isso no dia. O governador do estado se tornou, então, parceiro na operação. Ele autorizou a operação, mesmo ele dizendo que foi apenas comunicado, não emitiu ordens. Ora, nas instituições, né, quando se comunica algo que vai se fazer à autoridade superior, quando a autoridade não diz nada porque consente, chancelou, né? O grande responsável, então, naquele massacre foi o governador, né, do Rio de Janeiro. Você se lembra, Beth, né, o doutor Folena também aí vai se lembrar, como o Brizola foi duramente criticado, e até, Beth, você acompanhou isso de perto, né, você era sempre jornalista, né, e sindicalista da área. A imprensa, a mídia atacou Brizola duramente, dizendo que Brizola proibia a polícia de subir morro no Rio de Janeiro. Não. O que o Brizola determinou à sua polícia que não subisse o morro ou qualquer comunidade, em qualquer lugar, atirando. Que não abrisse portas dos barracos a butinaço, como o Brizola, aliás, disse desde a campanha que iria ordenar à sua polícia para não abrir a porta de barracos a butinaço. Ele usou essa expressão em campanha eleitoral. Então, o que o Brizola queria é que a polícia seguisse os procedimentos legais. A polícia investigasse, ia atrás das pessoas incriminadas, né, pegasse as pessoas, retirasse as pessoas de ação, punisse as pessoas que tem que punir, dentro da lei, como se faz em qualquer lugar. Brizola não tolerava de forma alguma essa atitude, especialmente em cima das populações pobres, que são as vítimas, as grandes vítimas. Ok, nós sabemos muito bem, né, que o tráfico é uma coisa poderosa, opressiva em cima das comunidades, muito opressiva. As pessoas, as famílias sofrem na mão do tráfico e sofrem quando a polícia atua dessa maneira. São as grandes vítimas. Então, é preciso que as instituições funcionem. É preciso que o Ministério Público funcione, que o Judiciário funcione, né, que metam a mão na massa, que se envolvam, né, no mundo da criminalidade para poder agir e cumprir o seu papel. De maneira, Roberto, que o que aconteceu no Jacarezinho é um defeito da justiça criminal brasileira. É uma grande falha da justiça criminal brasileira. Aí acontece aí em muitos pontos do país. Legal, Vivaldo. Olha, eu queria pegar
exatamente é uma perseguição à população pobre. Você usou essa expressão, perseguir a população pobre, massacrar os pobres. Quer dizer, isso é uma característica da classe dominante brasileira, que sempre desprezou os pobres nesse país, em razão de vários problemas que vêm da escravidão e trazemos até os dias de hoje. Então, quando você tem governos com vocação populares, como no Rio de Janeiro, foi o governo de Leonel Brizola, no qual você fez parte como secretário de Justiça na época, né? O governo, né, do presidente Lula, governo da presidenta Dilma, governos em que se preocupam com a população, a classe dominante brasileira fica muito assustada, muito preocupada. E aí, Vivaldo, eu queria aproveitar exatamente dessa questão do Jacarezinho, e que não é só no Jacarezinho, como você falou. Nós vimos em São Paulo, em Paraisópolis, vimos em Porto Alegre, vimos o tempo inteiro. Vimos em Eldorado dos Carajás, o massacre no campo. Estamos vendo agora com os índios Yanomamis, lá em Roraima, em que esse governo federal incentiva a violência, como incentivou no Jacarezinho. Então, com relação à questão, né, de governos que têm vocação popular, a classe dominante sempre vem com aquela conversa afiada do populismo. E eles procuram desconfigurar, né, esse tipo de ação de governos que realmente são governos que têm como ponto central quem é o dono da soberania popular, que é o povo, que é a população. E no caso do Brasil, infelizmente, a população pobre é a população majoritária. Ivaldo, queria que você falasse um pouquinho para a gente da sua experiência a respeito do trabalhismo e dessa discussão toda que se faz da distorção do populismo. Olha, o debate político brasileiro tem sempre sofrido, né, inserções aí de questões que distorcem a compreensão da política e distorcem a visão da realidade brasileira. Essa palavra populismo, né, ressurgiu até algumas décadas atrás, aí, sempre foi usada, né, para tentar depreciar quem faz política ao lado do povo, quem faz política popular. Aliás, essa palavra foi muito usada na política americana já no final do século XIX, início do século XX, que uma corrente política se dizia populista porque se preocupava com o povo, né? Diferentemente do Partido Democrata, do Partido Republicano, tradicionais na política americana, mas tradicionais exatamente por se ligarem aí às elites. Então, os políticos que defendiam mais benefícios, políticas sociais para o povo americano, eles mesmos se intitularam populistas. Aliás, até recente, até tempos recentes, até agora, na política americana, o termo, de vez em quando, é usado aí por políticos de natureza mais popular. Mas no Brasil, adquiriu essa coisa negativa, né? Porque você já colocou essa questão aí, Folena. Nós temos duas heranças duras na vida brasileira: o colonialismo e a escravidão. São heranças pesadas, muito pesadas, né, e que marcam muito a política brasileira, né, que marcam muito as injustiças, a concentração da renda, todo o esforço político e do Estado para beneficiar os grupos econômicos nacionais e internacionais, as elites brasileiras, porque a política brasileira está muito marcada por isso, a vida brasileira está muito marcada por isso aí. Então, nós temos que romper isto. E o primeiro movimento político no Brasil que procurou fazer essa ruptura foi o trabalhismo, né? A partir da Revolução de 1930, com Getúlio Vargas. Você veja, a legislação trabalhista, obra do trabalhismo. A Previdência Social, né, obra do trabalhismo. A reorganização do Estado Nacional em defesa da soberania e das nossas riquezas, o trabalhismo que implantou a partir da Revolução de 30, inclusive com poderes de intervir na economia e enfrentar os grupos econômicos nacionais e internacionais. As estatais estratégicas implantadas no Brasil,
a ideia do desenvolvimentismo, aquela coisa, aquela busca de fazer o povo brasileiro compreender que o brasileiro é capaz de superar o atraso, que é possível superar o atraso e que o povo brasileiro pode superar o atraso. Esse conjunto de ideias, né, que é a fundação do trabalhismo no Brasil, né, inspirou a política brasileira durante muito tempo. Depois, isso implantado pela Revolução, tudo isso é estruturado a partir da liderança do presidente Getúlio Vargas. Depois, o presidente João Goulart adicionou aquele grande debate sobre as reformas de base, e quando se conseguiu também implantar o 13º salário, o Estatuto do Trabalhador Rural, e se fez a lei de contenção de remessa de lucro para o exterior. 3 grandes tentos do presidente João Goulart. Brizola adicionou a essas questões todas a educação como caminho, como salvação do povo brasileiro. Com Brizola, a educação passou a ser integrante do ideário trabalhista. E o presidente Lula, de uma maneira geral, o lulismo, de uma maneira geral, segurou essas bandeiras todas. Tudo isso foi segurado pelo presidente Lula e adicionou a questão da superação da miséria e da pobreza, né, que passou, hoje integra este sistema de ideias do trabalhismo. E aí, é evidente que o conservadorismo brasileiro procura taxar tudo isso aí de populismo, de coisa pequena, de coisa rasteira, de demagogia, né, de busca de voto, de apoio popular. E é evidente que lançou tudo isso aí a célebre, nossa conhecida questão da corrupção. Isso aí é longo na vida brasileira. Essa história da corrupção, longo na vida brasileira. Eles jogam tudo isso aí em cima de quem defende os interesses do povo brasileiro e os interesses superiores da nação. Veja que o debate político nacional é muito prejudicado por essas questões que são introduzidas no debate político e sem qualquer nexo, sem qualquer sentido, e precisamos aprofundar sempre na compreensão, porque o que sempre está em jogo é o seguinte: nós temos que romper com a pesada herança do colonialismo e da escravidão. Isso mesmo, Vivaldo. São problemas que nós temos, né, que não foram resolvidos. Então, por isso o massacre do Jacarezinho, por isso, né, as ocupações indevidas na periferia e nas favelas, por isso os massacres no campo. Então, se tem governo que se preocupa com o povo, a classe dominante imediatamente tenta combater, e como você bem colocou, é o velho argumento da corrupção, empregado exatamente contra todos esses presidentes, contra Getúlio, contra João Goulart, contra o presidente Lula, né, contra o Juscelino. Você se lembra? Até contra o Juscelino. Você se lembra? Até contra o Juscelino. Exatamente. Então, é sempre assim, Vivaldo. Chega a ser um lugar comum. Chega a ser um lugar comum. Como o nosso programa aqui, nós temos como objetivo a formação de quadros, Vivaldo, por isso que é importante, entendemos, né, eu e a Beth conversando ontem, que era importante esclarecer isso, né, para a opinião pública diante desse tema. Então, eu te agradeço, porque realmente nós temos que aprofundar esse debate. Beth, passo para você. Bom, mudando um pouco o rumo da prosa, já que o Vivaldo entrou aí no campo do debate político, vocês têm uma tradição trabalhista dentro do PDT, né? Desde que o PDT foi segurado pelo Brizola, né, naquela disputa da legenda com o PTB, a criação do PDT tem essa marca, né, marca do Brizola. E você saiu do PDT e migrou, né, se filiou ao PT. E nesse debate que nós estamos vivendo hoje, do campo progressista dentro da política, não dá para a gente ignorar a posição do Ciro Gomes, né, que
se arvora como o herdeiro da tradição trabalhista do Brizola e do PDT. Queria ouvir você sobre isso. Ele é realmente o herdeiro da política trabalhista? É o herdeiro do Brizola? O Ciro nunca foi trabalhista, não é, Beth? Nunca foi. O Ciro é da Arena. Não é? O Ciro é do apoio ao regime militar. Não é? Eu me lembro que alguns amigos, companheiros aí que faziam política estudantil ainda durante o regime militar, eles diziam, né, que iam para os congressos aí estudantis da Uni, o Ciro estava lá no grupo, da Arena. Aliás, de vez em quando o Ciro diz, não, eu participei de movimento estudantil, só que ele precisava dizer que pela direita. pela Arena. Ele participava pela Arena. Né? Ele nunca se afastou disso. Né? Mas veja que a trajetória dele, né, não apenas eleito, ele se ligou ao grupo político do Tasso Gereissati no Ceará. Um grupo popular, ao contrário, aliás, o trabalhismo no Ceará nunca foi coisa pequena, não. Foi coisa grande. Ele não se aliou nunca ao trabalhismo, ao contrário. Se aliou realmente ao Tasso Gereissati, que era os grupos políticos continuadores da política da Arena, do conservadorismo, das elites econômicas e sociais do Ceará. Então, ele é dessa linha. Ele é dessa linha. Tentou ir, enfim, fazer política junto ao PPS na época, né? Hoje, Cidadania, que chama, o partido, né? Que, enfim, infelizmente aí, o Roberto Freire, junto com um grupo dentro do Partido Comunista, eles inicialmente afastaram o Prestes, né? Afastaram o Prestes do Partido Comunista e depois, de degrau em degrau, foram aí caminhando na direção da direita e hoje, realmente, depois o PPS foi aí um grupo político sem grande expressão, mas muito alinhado aí aos tucanos, ao PSDB, meio ali, aí linha auxiliar do PSDB dos tucanos, da política neoliberal do Fernando Henrique Cardoso. O Ciro também foi até lá, mas não deu certo. Depois foi para o PSB, Partido Socialista Brasileiro, que tem outra tradição, outra história. Também não deu certo. Né? E agora ele está aí no PDT. Na campanha de 2002, efetivamente o Brizola apoiou e lançou o Ciro. O Ciro estava no PPS. O Brizola apoiou. Houve discordância dentro do PDT, eu fui uma linha discordante, mas o Brizola, no decorrer da campanha, verificou mais quem era a personalidade do Ciro. E no final da campanha, a Brizola caiu fora. Eu até me lembro de que, quando eu comuniquei ao Brizola de que estava fazendo a campanha do Lula e que engajar na campanha do Lula, o Brizola, ok, vai em frente. Eu, enfim, não disse, ele não expressou, mas eu tenho a convicção de que nem no Ciro ele votou naquele ano, porque ele já estava afastado por completo da campanha do Ciro. Eu já tinha compreendido a personalidade dele. E agora, a gente vê aí que o Ciro é parte desse projeto político de ataque à esquerda, de ataque ao setor popular. Ok, muita gente questiona falta de inteligência política mínima, fazer um ataque que ele está fazendo ao PT, ao Lula, da maneira que faz, mas ele está aí desempenhando um papel. O papel dele é este aí, na política brasileira. É linha auxiliar do conservadorismo. Ele nunca fugiu disto. Infelizmente, o PDT já não é mais brizolista, o PDT já não é mais trabalhista, o PTB também foi trabalhista no passado, deixou de ser. O PDT agora também deixou de ser um partido
trabalhista brisolista. Aliás, pouca referência a Brizola há no PDT, no ambiente do PDT atual. Muito pouca referência. Né? Há pessoas lá dentro ainda que permanecem, essa coisa da tradição, né? Enfim, pessoas até com vínculo emocional com o partido, ok. Tem gente boa lá dentro, mas 10% do partido. Hoje, você pode dizer que é trabalhista, brisolista no PDT, 10% do partido. Não é mais, nada além disso. E dá esse espetáculo triste aí de bancada do PDT, setores da bancada do PDT, votarem pela reforma trabalhista, no tempo do Temer, votaram pela mudanças para retirar direitos da Previdência Social, agora já com Bolsonaro, e agora na privatização da Eletrobras. Gente, a Eletrobras é uma luta no Brasil que começou no segundo governo Getúlio Vargas. A assessoria econômica de Getúlio, comandada lá pelo Jesus Soares Pereira, uma grande figura da história do Brasil, do pensamento econômico no Brasil, Jesus Soares Pereira, e também pelo, falhou aqui, também que chefiava a assessoria, um baiano muito famoso, ainda, Rômulo de Almeida, uma grande figura também da história do pensamento político, e outras grandes figuras do pensamento político e econômico no Brasil, prepararam o projeto da Eletrobras. Olha, Getúlio morreu e não conseguiu aprovar no Congresso o projeto Eletrobras. Juscelino Kubitschek teve todo o seu governo de 5 anos, ele construindo hidrelétricas, construiu Furnas, fez tantas coisas aí no setor elétrico, não conseguiu aprovar a lei da criação da Eletrobras. Porque a Eletrobras, enfim, é um setor, né, tão importante na vida brasileira, porque produz energia limpa, aproveita os mananciais da água brasileira, essa coisa abençoada que o território brasileiro tem, que é a água, aproveita isso por energia limpa, mais barata, uma das fontes de energia mais barata do mundo. Isso é muito significativo na construção de uma nação. A Eletrobras é muito significativa na construção da nação brasileira. Mas somente João Goulart, com aquela habilidade política dele e tal, depois foi derrubado, mas conseguiu aprovar a lei da Eletrobras e a criação da Eletrobras. E agora, então, a Eletrobras é uma coisa tão da essência do pensamento trabalhista, eu já mencionei aqui, enfim, que as estatais estratégicas são questões essenciais do trabalhismo, a Eletrobras é um dos melhores exemplos. Então, hoje, é um partido que tem integrantes, né, que vota pela privatização da Eletrobras, é uma coisa inadmissível, inaceitável. E olha que nem repreensão vão receber. Alegam os dirigentes do PDT, nós não podemos excluir gente, deputados, então nós perdemos recursos do fundo partidário. A política brasileira gosta muito de dinheiro, né? Alguns partidos gostam muito de dinheiro, andam muito atrás disto. Então, o PDT, essa infelicidade, obviamente. E hoje, quando o PDT permite, dentro do partido, usando as estruturas do partido, recursos do fundo partidário para custear essa rede de comunicação montada aí em torno do Ciro. Isto para o Ciro atacar o Lula, atacar a esquerda, atacar os movimentos populares do Brasil, a política popular no Brasil. Isso é uma coisa amarga que esteja acontecendo dentro do PDT. É uma coisa sofrida. Mas a política tem a sua dinâmica, coisas infelizes já aconteceram no Brasil, e o povo brasileiro, o Bete, está dando mostras aí que vai superar.
todas essas infelicidades que se abateram sobre o Brasil e o povo brasileiro nos últimos tempos. Inclusive esta, né? Veja que a sabedoria do povo brasileiro é muito grande, né, e que às vezes é abafada por N coisas que acontecem, por mentiras, né, por, enfim, maquinações dos meios de comunicação, abafa a manifestação autêntica do povo brasileiro. Mas essa manifestação permanece. Você veja que, por mais mídia, por mais amplitude midiática que tem os pronunciamentos do Ciro, o Ciro não consegue agradar o povo brasileiro. De jeito nenhum. Vivaldo, você colocou aí uma boa reflexão para alguns quadros, né, que se acham nacionalistas, né, até que se dizem progressistas, e que entraram muito na campanha de 2018 nessa aventura do Ciro e depois na omissão, vamos dizer assim, de participar do voto no segundo turno, que deu nessa tragédia que nós estamos passando no Brasil, que é Jair Bolsonaro e seu governo. Então, mais do que nunca, agora nós temos que ficar atentos. Por isso, a sua colocação, a sua resposta à questão que a Beth levantou é muito importante nesse cenário político brasileiro atual. Porque nós temos, né, a extrema-direita com o apoio dos financistas no poder. Por isso, as privatizações de empresas estratégicas construídas pelo trabalhismo, como você falou, dessa conciliação do capital com o trabalho. Muitos criticam isso, mas foi assim que se construiu a política brasileira, né? A política de desenvolvimento no Brasil até então. Mas agora estão destruindo com tudo. Vivaldo, nessa pegada, aproveitando aí que você já fez essa análise do papel do PDT, do papel do Brizola e do papel do Ciro, nós vamos ter ano que vem eleições presidenciais. O presidente Lula as pesquisas já estão apontando o presidente Lula como possível vencedor. Eu não sou assim otimista eu sou otimista com a análise, mas a gente tem que trabalhar muito, porque a classe dominante do Brasil não dorme. Não dorme. Não podemos baixar a guarda. Temos que manter firme até o fim. Vivaldo, analisa para a gente aí um pouquinho, com a sua experiência. Você foi congressista, foi constituinte, uma larga experiência na política brasileira, é também cientista político. Analisa para a gente esse quadro para 2018. Ô, Folena, a luta do povo brasileiro é muito dura. É muito 2022. Dura. É uma coisa muito dura. Você veja aí que, enfim, não quero me dirigir aí contra a classe liderada pela Beth, não. Mas, olha, os meios de comunicação no Brasil, especialmente a partir da televisão, não foi uma coisa em vão. A TV Globo, outro dia, celebrou 50 anos de vida, né? Olha, 50 anos, né, de noticiário tendencioso. 50 anos de novelas em que se difunde, propaga o hedonismo, né, propaga o individualismo, né, se tenta forjar uma cultura nacional, né, enfim, cultura em cima do povo brasileiro, né, enfim, da luta individual, seletiva, e dos privilégios, da busca do privilégio. Né? Olha, essas coisas não são em vão. Isso deixa a marca. Hoje, a gente até, muita gente se preocupa e até alguns se assusta. Epa, Bolsonaro ainda consegue 30% de apoio, dizem uns, 20% de outros, 25%. Ele está nessa faixa aí. Né? Ao lado do conservadorismo, né, que é tradicional, tem a sua força política, né? Você tem realmente aí os efeitos do meio de comunicação que forjaram uma cabeça conservadora para o povo brasileiro, tentaram incutir, né, o conservadorismo na cabeça brasileira, as distorções da compreensão do Brasil e da realidade brasileira, das possibilidades do Brasil, né, e das possibilidades do ser brasileiro, do ser humano brasileiro, do povo brasileiro. Né? Isso torna uma luta política muito difícil, muito difícil. Mas, né, a gente nota aí, né, os ciclos vão se fazendo,
e o povo vai se defendendo, né? O Brizola falava muito, chamava isso de processo social, né? Eu vejo aí o seguinte: o povo vai se defendendo, vai deixando coisas para trás, né? Vai se afastando de outras coisas, né? E não há dúvida, né, de que tudo isso que se abateu sobre o Brasil agora, o povo brasileiro vai fazer um acerto de contas. É evidente que pode nem acontecer. Como na história, muitos fatos pintam e não acontecem. Pode não acontecer. Acima de tudo, se não houver competência, habilidade política e ideia de construção política das forças populares no Brasil. Mas está pintando, está pintando de que o povo brasileiro está deixando essas mazelas para trás, está superando tudo isto, né? E vai ter realmente um grande encontro nacional no ano que vem. Você veja que a política não se improvisa, né? Ela é uma construção, um processo de construção. Tem lá seus reveses, patina muitas vezes, mas a construção vai em frente. Especialmente uma liderança política não se improvisa. Veja aí, o que se abateu, o que está se abatendo sobre o Brasil, a mente dessa gente que está governando o país hoje. Bolsonaro, cara, mas veja lá, o ministro da Saúde, né, que espetáculo deu aí nos últimos dias, 2 dias. Essa gente está governando o país, né? É uma luta política dura, mas o povo amadureceu aí uma liderança que não se improvisa, que não se constrói da noite por dia, né? Que o povo brasileiro hoje, não há dúvida, está abraçando o Lula como a sua saída. E é natural que isso aconteça. Até a gente aí, oportunistas, alguns cínicos de sempre da vida brasileira, já estão aí dando as mãos, até almoçando aí com Lula, como já tivemos notícia hoje aí. Mas, enfim, o povo brasileiro está abraçando Lula, né, como sua causa. Isso, enfim, são todas as virtudes do Lula. Deixemos isso de lado, virtudes ou defeitos, né? Deixemos isso de lado. O fato é que não houve nenhum político brasileiro tão próximo, tão ligado ao povo brasileiro nos últimos tempos quanto Lula. Não houve. Não há. Então, o Lula está ligado ao povo brasileiro, ao seu sentimento, à sua percepção das coisas. O Lula transmite muita linguagem do povo brasileiro, as ideias enraizadas na alma brasileira. O Lula tem essa capacidade de transmitir. Então, não é estranho que o povo brasileiro está adotando o Lula aí. De outro lado, né, você tem aí realmente esse processo político precisa ser conduzido, né, por um partido político, claro, até da exigência da política brasileira, tem que ser conduzido por um partido político. E aí, exatamente com o Lula, está o Partido dos Trabalhadores, o PT, que é o partido mais enraizado aí no território nacional, mais espalhado no território nacional e mais enraizado na vida brasileira. O partido que mais tem conexão sindical, o partido que tem mais conexão estudantil, o partido que tem mais conexão universitária, o partido que tem mais conexão intelectual na cultura brasileira é o PT, é o Partido dos Trabalhadores. Eu tenho até muitos motivos assim para desenvolver alguma crítica, às vezes até reclamação, né, contra o posicionamento do PT em muitas questões. Tudo bem, vamos fazer aí as críticas, as reclamações, mas vamos compreender a realidade brasileira de hoje, né? Quais as possibilidades da luta do povo brasileiro, porque é uma luta difícil, é uma causa difícil, né? Você veja agora, o Biden nos Estados Unidos,
mudou muito a política, está mudando muito a política americana. Está retomando aí linhas de atuação governamental desde Roosevelt, sepultadas desde Roosevelt para cá. Significa que, você veja que o Biden, assim que assumiu, colocou lá umas cifras aí que a gente não consegue nem imaginar, 1,5 trilhões na questão da pandemia, assim que assumiu. Depois, lançou aí um projeto de infraestrutura no país de 2 trilhões ou 700 bilhões de dólares. Não temos, a nossa compreensão não chega a imaginar isso aí. E agora, nos últimos dias, lançou aí por questão aí social, para atendimento social, educação, assistência às famílias, etc., mas um troço aí de 1,5 trilhões, dizem. Os Estados Unidos, com isso, vão se recompor muito, vão se recuperar muito. Ok, são coisas boas que ele está fazendo, mas os Estados Unidos são os Estados Unidos. Né? Estados Unidos se recuperando é o império mais fortalecido. O império mais fortalecido, mais preocupação para nós. Então, esta questão, ela, ok, é uma coisa que fica meio insondável, mas é uma questão que também o bom senso, né, do povo brasileiro percebe que não pode ter aí um presidente que bata continência para a bandeira americana. Não pode ter aí um presidente afinado com a política americana. Então, isso contribui, né, para que o Brasil retome o seu posicionamento altivo, vigilante, né, em relação ao papel dos Estados Unidos no mundo. A política externa independente, que, aliás, foi muito proclamada também, né, lá atrás, né, por João Goulart, Santiago Dantas, seu ministro de Relações Exteriores, né, e agora Celso Amorim, no governo Lula, recompôs o Brasil, né, no respeito do mundo. Então, essa coisa hoje é um fato que o senso do povo brasileiro capta, né, de que o Brasil tem que ter aí um governo de respeito no mundo. E a figura hoje mais respeitada no mundo é o Luiz Inácio Lula da Silva, figura brasileira mais respeitada no mundo, né, mais conhecida nos círculos políticos, que a gente tem a notícia aí de que os círculos políticos no mundo não se tocaram, não se impressionaram com aquele troço de Lava Jato, de Moro, muito pelo contrário, não se deixaram se envolver com isso. Prestigiaram Lula desde aquele tempo. Você veja que a prefeita de Paris deu um título de cidadania ao Lula, sob o julgo do Moro e da Lava Jato. No círculo político no mundo, não se deixou impressionar por aquilo. Então, eles acolhem também a postura do Lula. Essas questões têm impacto na mente do brasileiro, mesmo de uma maneira assim, insondável, mas tem impacto. Então, Folena, hoje, o Brasil está se preparando para isso aí. O caminho está se abrindo. Né? É um caminho de construção. Como toda luta, é dura, equívocos podem ser cometidos, podem ser até equívocos fatais, mas há uma linha agora aí que se abriu para o povo brasileiro. Há um caminho que se abriu. Tenhamos todos, Folena, todos, a habilidade, a competência política para compreender o que tem que ser feito daqui para frente. Mas, felizmente, o caminho se abriu. Tanto assim que eles estão muito no desespero, né? Os fisiológicos de sempre procurando já contatos, né, com Lula, e os enraivecidos entram no desespero, ficam nesse xingamento. E parte desse xingamento tem aí 2 estrelas na frente, Bolsonaro e Ciro, infelizmente. Beth, nossos internautas, alguns, nos perguntam por que a gente
não concentrou tanto na questão do Rio de Janeiro. Né? Porque, na verdade, o que acontece é o seguinte, vou explicar para todos. Nós estamos aproveitando uma oportunidade ímpar, porque Vivaldo tratou da questão do Rio de Janeiro, do Jacarezinho, mas nós precisávamos, surgiu uma questão imediata, que era exatamente as críticas violentas apresentadas por Ciro Gomes diante do presidente Lula. No momento em que diversas forças políticas no país estão se unindo ao presidente Lula, né, num diálogo para tentar construir uma força, uma frente contra o bolsonarismo. Então, o Vivaldo, pela sua experiência no trabalhismo, pela sua militância do partido, do PDT, e da sua convivência íntima com o Brizola, foi fundamental para que nós pudéssemos tentar compreender exatamente essa figura do Ciro Gomes, que, ao atacar o presidente Lula, na verdade, ele acaba, de certa forma, favorecendo os fascistas. Então, a manifestação do Vivaldo foi muito importante para nós hoje aqui. E nós precisávamos também, nessa oportunidade, compreender um pouco do trabalhismo e do populismo, diante das diversas críticas, né, que têm sido disparadas, a meu juízo, indevidamente. E foi o que a Beth colocou agora na questão para o Vivaldo. Né? As coisas não vão ser fáceis. Mesmo com uma vitória em 2022, precisaremos de muita resistência, né, Beth? Então, como construir isso? E pessoas como o Vivaldo serão pessoas muito importantes nesse processo político. Foi assim que você viu, Beth? Como que você viu esse papo, está vendo esse papo com o Vivaldo? Todos nós queremos a volta de um governo progressista que construa uma nação soberana que nós, no caminho que nós estamos perdendo muito com esse governo Bolsonaro. Porque um Estado que já foi tomado por um aparato militar, né, nesse governo, que é um Estado policial, né, que pratica a doutrina do inimigo interno, ele vai dar muito trabalho no momento de uma reconstrução e recomposição da nossa soberania. Debatemos os temas aí realmente bem, aí, temas aí atuais, bem. Valeu a pena. Muito agradecido a vocês. Obrigado, Vivaldo. Vamos em breve voltar a te convidar para tratar aqui de aprofundar essa questão do trabalhismo. Né? Precisamos compreender toda essa construção formulada a partir de 1930, né, e que os neoliberais dizem, né, que estaria sepultado o varguismo agora, né? Começando com Fernando Henrique Cardoso e agora com o governo de Bolsonaro e Michel Temer. Beth, olha, foi uma satisfação contar com você também hoje aqui. Pena que nós vamos ter que encerrar um pouquinho antes, né, do tempo, mas foi importante. Foi sim, e seja muito bem-vinda, Beth, né, para nos ajudar a aprofundar os temas brasileiros e nos ajudar aqui na coordenação do movimento SOS Brasil Soberano. Gente, esse é o Soberania em Debate. Obrigado, Beth. Esse é o Soberania em Debate, um programa do movimento SOS Brasil Soberano, dos sindicatos e engenheiros no estado do Rio de Janeiro. Fica o convite para, na próxima semana, estarmos aqui para debater um novo tema, um novo debate. Muito obrigado, até a próxima.